Quero apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Francine Bagatini. Ela que é publicitária e mestre em administração, com grande experiência em marketing digital, né? Inclusive, ela é nossa parceira aqui da EV, né? Nossa consultora de projetos especiais e marketing digital. Seja bem-vinda, Francine. Quero aí que você, né, se auto-apresente, fale um pouquinho aí de você. Para nós é uma alegria imensa aí ter você aqui conosco para fazer hoje à tarde, dar dicas sobre estratégias de mídias sociais para as empresas, como posicioná-las, sobre a marca, como fazer um relacionamento nesse ambiente. Seja bem-vinda. Tá, muito obrigada, Elisa. Agradeço o convite da EV também. Já conheço a EV já faz uns 5 anos, acho. E estamos ali nessa parceria, ajudando alguns clientes também no digital, junto com a EV. E me apresentando um pouquinho, então, eu sou publicitária. Depois do término da faculdade, eu finalizei uma pós-graduação em marketing digital e comércio eletrônico. Então, sempre o meu ramo de atuação sempre foi com estratégias digitais. E chega um momento que a publicidade em si, apenas a comunicação, estava impedindo com que eu conhecesse outros assuntos. Então, eu decidi fazer um mestrado em administração para ir um pouco mais para essa questão de estratégia de negócio mesmo, além do processo de comunicação, né? Então, além do P de comunicação, hoje eu tenho outros conhecimentos, os outros P's que ajudam a complementar toda a estratégia das empresas. Mas realmente o meu foco de estudo, meu foco de aprendizado sempre foi o mercado digital, sempre foi as estratégias digitais. Nosso objetivo hoje, então, é falar sobre as mídias sociais. Elas que agora estão com força total nesse momento aí que a gente tem passado, né? E mudado muito radicalmente as formas de nos comunicarmos, de formas de promovermos as nossas empresas ou os nossos produtos. E a mídia social é a queridinha da vez, né? Porque é aqui nesse ambiente que hoje as pessoas estão se relacionando com muito mais frequência. Porque antes a gente se relacionava pessoalmente. Hoje a gente já tem um distanciamento, já tem um cuidado. E essa força veio tão forte, essa mudança é tão forte, que aí esse ambiente de mídias sociais passou a ser um novo ambiente não só de relacionamento, mas também de negócios, né? E aí eu gostaria de ouvir de você um pouquinho essa mudança, como você tem visto essa mudança, essa transformação do consumidor hoje, e como as mídias sociais hoje têm ganhado espaço na rotina e na vida das pessoas. Então a gente fala muito sobre transformação do consumidor, a transformação digital, mas isso já aconteceu há muito tempo, né? A gente só não delimitou um espaço, um espaço histórico ali ainda, mas os anos futuros vão delimitar esse espaço. Mas a transformação em si já aconteceu. Por que eu digo que já aconteceu a grande transformação, né? Obviamente que nós estamos em mudanças constantes diariamente. Jamais alguém iria prever uma pandemia em 2020. Então, obviamente que isso são mudanças fora do curso. Mas a grande transformação no comportamento aconteceu no momento em que a gente teve acesso à informação. Então, a gente fala muito sobre rede social, estratégias digitais, marketing digital, mas na verdade o que aconteceu foi a forma de eu acessar a informação como consumidora mudou. Hoje eu entro no Google e eu consigo pesquisar tudo que eu quero. Hoje eu entro numa rede social e eu tenho produtos chegando até mim. Então as coisas hoje são muito mais acessíveis do que eram antigamente. Então, na verdade, o meu comportamento mudou porque a forma como eu acesso, eu tenho a possibilidade de acessar essa informação mudou. E isso já acontece há muitos anos. Só que está se tornando algo tão corriqueiro na nossa vida que a gente nem percebe que a gente já faz isso. A gente nem percebe que a gente já é um consumidor com comportamentos diferentes no momento que a gente pensa na nossa própria empresa. Então, como é que esse consumidor online funciona? Você é um consumidor online. Então, como você gostaria de ser abordado por uma empresa online? Como você gostaria de encontrar produtos online? Então, obviamente, cada consumidor, para cada produto, existem particularidades, mas a lógica por trás do comportamento desse consumidor é a mesma. Eu tenho uma informação que chega até mim e eu tomo as minhas decisões de compra
por meio dessas informações, que hoje estão muito mais acessíveis, né? Então, eu gosto de pensar que, imagina hoje a gente lembrar do momento que a gente saía de casa sem o celular. É muito absurdo a gente pensar que a gente saía na rua sem nada de comunicação, sem um WhatsApp para mandar uma mensagem, tô chegando. E isso aconteceu há 10, 15 anos? A gente não tinha isso. Há 5 anos a gente nem ouvia falar sobre o WhatsApp ainda. A gente conversava no Messenger, em outras redes. Mas isso está se tornando tão simples. Tudo que facilita a nossa vida se torna difícil lembrar como era antes, né? Mas está se tornando tão natural na nossa vida que a gente esquece como era antes. Então, por isso que a gente fala dessa transformação como se fosse algo, nossa, consumidor, mas é algo tão natural que a gente nem está percebendo o que está passando, que realmente a gente precisa se colocar no lugar do consumidor e perceber as mudanças que a gente tem passado na hora de pesquisar produtos. Obviamente que a pandemia trouxe uma aceleração de todas dessas transformações no geral, né? Ou seja, a minha avó, que não tinha nem um celular, hoje já está no WhatsApp. Então, coisas que a gente não imaginava que ia chegar no público da terceira idade. A gente não imaginava que, o meu público não está nessa rede. Vamos olhar de novo as métricas para realmente entender se o público daquela rede continua sendo o público de um ano atrás. Então, acho que tem muitos detalhes assim, para a gente perceber. E além dessa mudança do consumidor, é entender como que o consumidor agora está consumindo a informação, porque a informação está chegando no consumidor e ele está lendo essa informação, ele quer essa informação nesse formato, ele quer essa quantidade de publicações nas redes dele, como é que ele reage a isso? E como é que a gente sabe disso? Testando, analisando dentro do nosso contexto, dentro da nossa rede, dentro ali do nosso pequeno espaço ali que a gente tem de comunicação com o consumidor, o que funciona e o que não funciona na nossa comunicação. Uma coisa é clara, as pessoas estão no ambiente, na mídia social, né? Desde a avó até a pessoa mais jovem, a criança já com 10, menos ainda idade, já está nesse ambiente, né? E esse ambiente, e tem aí, o próprio Instagram passou uma média, por exemplo, de uso dia, né, do Instagram, meia hora por dia as pessoas têm passado olhando o Instagram. 63% entram no aplicativo todo dia e 42% checam várias vezes o seu Instagram. E o próprio Stories hoje tem sido 300 milhões de acessos, então quer dizer que as pessoas estão ali olhando diariamente o que está acontecendo no Instagram. Né? Exato. E agora, amarrando isso com as empresas, né? Se nós temos um público muito grande aí, é um ambiente muito legal, como as empresas podem estar nesse ambiente, né? Com uma estratégia como empresa, seja de venda, seja de relacionamento, como ela pode estar, como ela pode iniciar uma escolha de uma mídia social, ou ela já tem até, porque hoje basicamente as pessoas têm o Facebook, o Instagram e o LinkedIn. São 3 mídias sociais aí de maiores audiências e que grande parte das empresas já tem, ou pelo menos uma delas provavelmente tem. Eu acho que a questão principal na hora de escolher uma rede social é entender o público dessa rede. Obviamente que nós temos, se a gente for pensar em Facebook, Instagram, bilhões de pessoas, e o público, ele tem ali uma faixa etária prioritária, etc. Mas a questão é você conhecer o seu público consumidor. Bom, meu público é homens de 70 anos apenas da minha cidade aqui. Será que essas pessoas estão no Instagram? Então eu posso, além de fazer uma conversa com os próprios consumidores que estão chegando na minha loja e comprando de mim, olha, que rede social você usa? São coisas tão básicas que a gente não conversa com as pessoas, que é muito simples a gente conhecer o consumidor pelo simples fato de conversar com ele em minha loja física. E às vezes isso até acontece, mas não é transformado em informação. Então você está ali atendendo na sua loja e você conversa com muita gente. Só nesse fato de conversar com as pessoas, você já descobre tantas coisas sobre as formas como ela compra, como é o dia a dia dela, que tipo de roupa ela prefere, por quê, ela está buscando a sua loja por quê. E esse tipo de
de conversa se torna informação, se torna em conteúdo relevante para publicar na sua rede social depois. Obviamente não é o conteúdo que você vai publicar sobre a pessoa, mas ele te dá insights de que tipo de conteúdos o teu público gosta de ver. Então, a questão da escolha da rede social é perceber se o teu público, a tua definição de público está nesta rede. Bom, estando nessa rede, aí a gente começa a fazer testes. O que é isso? Eu crio um perfil e eu começo a testar publicações, formatos de publicações. Nesse formato eu consegui mais engajamento, nesse formato eu não consegui engajamento, nesse formato não está alcançando o público, não está gerando. Como é que eu posso fazer para as pessoas se interessarem no meu conteúdo? Posso fazer anúncio patrocinado para tentar segmentar o público, para ver se rola. Então, o processo de comunicação, ele acontece com testes, porque a gente não tem total controle de como a gente vai atingir a audiência no ambiente online. Porque a gente tem os algoritmos, as redes, ou seja, nem todo conteúdo que as empresas e meus amigos no Instagram publicam, eu vou ter acesso a ele, porque o Instagram faz uma filtragem de conteúdos que ele entende que são mais importantes para mim. Então, o mais importante aqui é eu começar a fazer testes, identificar se as pessoas que eu quero alcançar realmente estão sendo alcançadas pela minha mensagem. Aí sim, eu posso ter alguns indicativos. O meu conteúdo que não está legal, é realmente a rede que não está encontrando as pessoas certas? Qual que é o ponto que eu tenho que melhorar na minha estratégia? Os anúncios patrocinados ajudam bastante em acelerar esse processo. Eu encontro as pessoas com mais facilidade, com mais rapidez, mas eu também tenho que ter uma noção da rede em si. Óbvio também que a gente tem um outro aspecto. As redes têm objetivos diferentes. Então, uma rede como o Facebook, como o Instagram, o objetivo é mais social. Então eu entro ali para ver os meus amigos, para ver informações sobre as pessoas, para acompanhar quem viajou, quem não viajou. É uma rede realmente social. O LinkedIn já é uma rede mais profissional, então eu estou lá porque eu quero fortalecer meus relacionamentos profissionais. Eu estou no TikTok, por exemplo, eu tenho que compreender que o público daquela rede, apesar de estar crescendo a faixa etária, ainda é um público mais adolescente. Então, se eu tenho uma loja de roupas para adolescentes, é um ótimo local para eu estar. Então, além do fato de entender que essa rede social tem bilhões de seguidores, de usuários e tal, eu tenho que entender se realmente esse vasto número de pessoas, eu vou encontrar as pessoas que realmente querem comprar do meu produto e como que eu posso utilizar a informação para chamar a atenção dessas pessoas. Então, a rede social a gente fala muito sobre, mas é uma estratégia, né? A rede social, muito mais do que um ambiente de relacionamento online, ela se torna, sim, um ambiente de relacionamento, de conversa, de troca de conteúdos, mas também de muita estratégia de como chegar nesse público e não só chegar, mas manter também o relacionamento que eu tenho com o público. Porque na medida que as pessoas param de interagir com o conteúdo, ele também para de chegar nessas pessoas. Então é uma constante renovação da minha estratégia, uma constante entendimento dos dados do meu negócio. Então eu vou olhar ali no meu perfil comercial que eu tenho várias informações de alcance, de impressões, o que essas informações estão trazendo para mim. Que tipo de conteúdo que tá gerando mais resultado em relação a pessoas interagindo comigo. Esse é o primeiro passo. Antes de a gente pensar em redes sociais para vendas, eu preciso pensar em redes sociais para alcançar o público. E eu sempre digo, né, a gente acompanha aqui algumas empresas que estão iniciando nesse ambiente, que criaram uma rede social, às vezes, e não deram atenção. Então, às vezes, se você não está alimentando, se você não está cuidando, é melhor não ter. Porque eu lembro que eu fazia pesquisa e às vezes o básico faltava, por exemplo, o telefone da loja, Isso. Faltava ali o destaque quais são os produtos que ela oferece, falta aí uma identidade visual que fale da marca, que você logo identifique a marca, falta um tom de comunicação que é uma extensão da tua empresa, do teu negócio, no ambiente digital. Então, para um empresário
que está querendo investir, ou para um profissional que está olhando o ambiente digital e quer ter a sua presença lá, a primeira dica, então, que a Fran colocou e que a gente fortalece aqui, é escolher, olhar o seu público-alvo, né? Olhar quem é os clientes que você tem hoje na sua empresa, focar nesse público, né? Escolher a rede onde ele está, e a Fran aí citou né? A gente pode citar novamente aí as principais características, né? Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, tem uma infinidade, né, de mídias sociais. Essas que eu falei são as maiores, também o próprio WhatsApp, né, que ele também se torna uma rede social. Então, para um pouquinho e analisa. E pode ser que sejam até 2, 3 redes sociais. Mas tem uma estratégia, que é o que a Fran está falando. O que é ter uma estratégia focada? Inicialmente, é ter uma estratégia de conteúdo, né? Com quem você vai se relacionar com a sua marca. E a Fran também falou muito sobre os anúncios patrocinados, né, Fran? Eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso. Como a gente pode ter aí um impulsionamento, porque abri aí o meu Facebook, meu Instagram, tá com 500, 600 pessoas, 1000 pessoas, eu quero ter um impulso maior. Como é que a gente faz isso? Eu queria que você desse aí uma explicação pra gente, pelo menos um panorama geral, assim, para as empresas aí buscarem essa forma. Bom, então o princípio dos anúncios patrocinados é a gente entender por que fazer anúncios patrocinados. Então, vamos focar no Facebook principalmente. A gente recebe uma quantidade gigantesca de informação todos os dias no nosso feed. O que o Facebook pensou há muitos anos já acontece isso, que é o chamado algoritmo do Facebook. Bom, essa pessoa não vai ter tempo para olhar toda essa quantidade de informação. Então eu vou selecionar apenas as informações que para elas são mais relevantes e eu não mostro o restante. Ou seja, como é que o Facebook identifica o que é mais relevante para mim? Pessoas que eu publicações que eu curto, marcas que eu interajo, os amigos que eu converso no Messenger, todas as informações que eu vou colocando, essas pistas que eu deixo na rede, ele entende que aquilo é mais relevante para mim. Então, quando você recebe um anúncio, tem até uma opção lá no cantinho, eu não quero mais ver isso, porque aquilo não é relevante para mim. Então, tudo isso são indicativos que eu, como usuária, passo para o Facebook. O Facebook e Instagram, para mim, é a mesma coisa porque é da mesma empresa, mas a lógica do algoritmo é praticamente a mesma. No Instagram muda um pouco do Facebook, mas o princípio da ideia de por que filtrar é exatamente o mesmo. É muita informação. E qual o objetivo do Facebook e do Instagram como redes sociais? Eu preciso que as pessoas passem a maior parte do tempo delas aqui dentro. Elas ficando na minha rede, eu consigo mostrar anúncios, elas clicam nos anúncios e, consequentemente, eu ganho dinheiro por causa dos anúncios patrocinados. Então, essa é a estratégia deles. Como é que eu faço com que as pessoas fiquem mais tempo na minha rede? Eu fico mostrando coisas que interessam para elas. Então, eu vou entrar no meu Instagram, tem assuntos que só são relevantes para mim. Mesma coisa na Netflix. A minha Netflix é completamente diferente da Netflix de qualquer outra pessoa, porque são filmes e séries endereçadas para mim. Então, é informação personalizada. Então, o objetivo do Facebook e do Instagram é realmente esse, eu conseguir receber apenas aquilo que eu tenho interesse. Mas, aí a gente vai para um outro fator. E as empresas no meio disso? As empresas, elas precisam, para serem vistas organicamente, como a gente chama, de forma orgânica não patrocinada, elas precisam ter um engajamento, um alcance muito grande com esse público para estar entre essas maiores interesses desse público. Só que, obviamente, a gente sabe que é um trabalho de longo prazo isso acontecer. Então, se eu começo com a minha rede há pouco tempo, eu preciso gerar mais engajamento, gerar maior alcance, mostrar meu produto antes de ter esse engajamento orgânico consolidado, digamos assim. Apesar de não existir consolidado, existir algo um pouco mais homogêneo, digamos assim. Porque tudo pode mudar no momento que as pessoas parem de interagir com o seu conteúdo. Você para de publicar, automaticamente o seu engajamento o alcance do engajamento já diminui. Mas voltando então à questão dos anúncios. Então, uma forma de facilitar esse alcance do público é criando anúncios patrocinados.
tanto os anúncios patrocinados no Facebook quanto no Instagram são criados dentro da plataforma Facebook Ads. Por quê? Porque o Facebook, Instagram, e o WhatsApp e o Messenger são todos da mesma empresa. Então eu crio os anúncios dentro do Facebook Ads e lá eu vou direcionar se eu quero que apareçam apenas no Facebook, apenas no Instagram, no Facebook e no Instagram, onde que eu quero que eles apareçam, vai ser nos Stories, vai ser nos Feed, vai ser na barra lateral do Facebook, isso eu consigo selecionar. Como é que funciona o pagamento dos anúncios? Você coloca um investimento, você paga ali em boleto aqui no Brasil ou cartão de crédito, você coloca um saldo na sua conta e ele vai descontando por custo por clique ou custo por mil. Então, ele se torna um investimento mais barato do que as mídias tradicionais, porque realmente você só vai pagar no momento que alguém clicar ou 1.000 pessoas verem o seu anúncio ali, que é o custo por mil efetivo. Mas ele acaba se tornando um pouco mais barato do que as outras mídias, porque tem esse investimento mais pautado. Então, posso selecionar que eu vou gastar R$10 por dia na minha estratégia e ele vai descontando do custo por clique. No momento que o usuário clica no meu anúncio, eu pago o custo por clique, que é variável. Por exemplo, dependendo do tipo de segmentação que eu coloco no meu anúncio, eu vou pagar um custo por clique diferente. Então, a ideia geral é essa: eu coloco um investimento e eu vou pagar por custo por clique ou custo por mil. Mas o principal realmente dos anúncios é conseguir com que a minha informação chegue no público certo. Então, o objetivo principal é eu conseguir selecionar o público correto, a segmentação correta do meu público. Então, eu vou falar especificamente com estudantes de publicidade e propaganda de Chapecó, por exemplo. Então, eu consigo fazer essa delimitação dentro do meu público. Obviamente, o meu custo por clique vai ficar um pouquinho mais caro, porque é bem limitado, mas eu vou falar só com aquelas pessoas, eu posso usar a linguagem daquelas pessoas, eu posso utilizar no meu anúncio uma chamada para aquelas pessoas. Então, ali eu estou sendo muito mais personalizada, muito mais específica, e eu acabo entregando algo que as pessoas têm interesse, vão interagir. Então, isso depende muito do meu produto e de como que eu consigo personalizar esse meu produto para o meu público. E, claramente, eu preciso entender muito bem quem é o meu público para poder segmentar e realmente ter essa linguagem mais próxima com o público. Eu imagino que quando a gente cria uma página para um negócio, para uma empresa, para um profissional, a gente quer ter a audiência da nossa marca e quer ver a nossa marca se relacionando. Muitas vezes não é vendendo o nosso produto, especificamente um produto final, né? Mas sim vendendo uma imagem, vendendo aí o nosso serviço, os nossos diferenciais. Para que isso aconteça também é importante que a gente tenha um relacionamento nesse ambiente. Como a Fran falou, tem formas de atrair isso de uma forma paga, mas também o que a gente faz sempre, né, o que as empresas têm mais facilidade em fazer é uma geração de conteúdo focado na marca, uma linguagem que fale os seus diferenciais, que fale aí sobre o que você faz, o que você entrega, né? Então isso tudo é importante. Uma escola, os pais que estão seguindo essa página, o que é interessante eles saber sobre um calendário, sobre a volta às aulas, sobre, né, como a escola está passando por esse momento. Então tudo isso acontece nesse ambiente digital. E até trouxe aqui alguns dos interesses aí que as pessoas buscam. Por exemplo, vou citar aqui uma mídia social que é o Instagram. O que o público gosta? Imagens bonitas, então é interessante que se tenha imagens bonitas que chamem atenção. Gostam de ver bastidores, gostam de se inspirar com as marcas, gostam de se entreter, gostam de tutoriais explicando sobre o seu serviço ou sobre o seu negócio. Gostam de seguir marcas, então se o seu negócio ainda não tem uma presença nas mídias sociais, é importante que ele tenha. Gostam de seguir celebridades, então é importante muitas vezes que a nossa marca tenha um link com celebridades, se essa celebridade tem sentido com o nosso público, né? Gostam de informações úteis, gostam de relaxar, porque é um ambiente que você está aí para relaxar, para conversar, para olhar uma novidade. E também gostam de entrevistas e notícias. Muitas pessoas utilizam a mídia social para se informar também, né?
E hoje as empresas estão nesse ambiente, estão se apropriando disso tudo, né? Formatos de conteúdo, linguagens para estar se relacionando nas mídias sociais aí. E eu acho que de tudo isso que a gente fala, dos interesses também, uma coisa que é muito importante é você ter uma frequência de postagens, uma frequência de estar na mídia social, seja diária, seja semanal, com informações úteis. E muitas vezes a gente percebe que as empresas criam e esquecem de alimentar, esquecem de fazer uma estratégia, esquecem de se comunicar, ou só se comunicam quando tem algo para anunciar, que também não serve, né? Não é da noite para o dia que você vai vender no ambiente digital. Você tem que ter uma audiência, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter desenhado, né, para uma estratégia. E aí a gente fala da persona, né? Eu queria que a Fran, que já tem aí uma caminhada, explique um pouquinho sobre o que é uma persona e como essa persona pode ser desenhada aí pelas empresas. Bom, a gente fala muito sobre público-alvo e sobre persona. Quando vocês pesquisarem sobre qualquer conteúdo relacionado ao digital, principalmente, vocês vão ver muito esse termo persona. O que ela significa realmente? Quando eu falo em público-alvo, eu estou falando de homens de 18 a 24 anos, que gostam de esportes e jogam futebol no final de semana e etc. Estou falando algo mais amplo sobre esse público. Quando eu falo em persona, eu começo a personificar quem é esse homem de 18 a 24 anos. Então, esse homem, ele é o Renato, ele tem 22 anos, ele ainda está na faculdade, ele joga futebol, mas não é nada profissional. E eu começo a descrever as características desse público, não apenas no sentido demográfico. Obviamente, quando a gente fala em público-alvo, a gente teria outras questões que a gente deveria mapear, que são questões comportamentais, psicológicas, mas a gente acaba unindo isso quando a gente fala em persona. Então, a persona, ela personifica o meu público. Então, eu começo a dar um rosto, um nome, uma voz para essa pessoa que vai comprar o meu produto. Ah, mas isso é muito difícil de fazer, como é que eu faço isso? O primeiro ponto é o que eu estava falando antes, realmente conversar com as pessoas na sua loja mesmo e entender quem é essa pessoa que está comprando de você. Então, isso acontece... quando eu falo em conversar na loja, hoje a gente tem um chat, a gente tem um WhatsApp que permite essa conversa acontecer em lojas online, e a gente também tem o contato humano-humano na loja física, em que eu estou conversando diretamente com uma pessoa que quer comprar meu produto. Então, só nessa conversa, só nesse bate-papo que a gente faz com o nosso cliente, entender a necessidade, os desejos do meu cliente, o que ele está fazendo na minha loja, por que ele buscou comprar de mim, se ele já retornou, ele está comprando de novo da minha marca, o que fez ele voltar? Eu começo a compreender o meu público e aí sim eu tenho subsídios para começar a pensar em construir uma persona. O que eu vejo é muitas vezes a gente acaba construindo uma persona cegas, que não está 100% errado. Deixa eu explicar para vocês. É importante que a gente tenha um delineamento de quem seria o nosso público ideal, com base, obviamente, em já compras anteriores. Mas você tem uma empresa nova, você ainda não entende muito bem quem vai ser o seu público, qual vai ser a delimitação da sua persona. Bom, então faz um esboço da persona. Olha, eu acho que pelo tipo de produto que eu tenho, pesquisando no mercado, vendo os concorrentes, o tipo de pessoas que estão interagindo nas redes dos concorrentes, e desenha a persona do seu negócio. Por quê? Ali você já começa a ter um delineamento da sua linguagem. Então, eu vou falar com esse tipo de gíria, vou falar com esse tipo de entonação, vou utilizar emoji, não vou utilizar emoji. Eu começo a entender um pouquinho sobre o público. No momento que é um público mais especificado, digamos assim. No momento que eu começo a realmente entender quem realmente está comprando de mim, que pode não ser aquilo que eu imaginei e desenhei no princípio, aí sim eu desenho realmente a minha persona. E óbvio, a gente está falando ali de questão de 1 a 2 semanas e você começar a se relacionar com essas pessoas. Então, é muito mais, delineia isso para tua marca, observa o público, entende o que as pessoas estão buscando de você, da sua marca, da sua empresa, e aí sim você começa a trazer isso para
planejamento no sentido de coloca no papel. Por quê? Porque tudo que a gente faz sem planejar, tudo que a gente faz sem um cronograma, sem um plano de ação, sem realmente documentar, acaba se perdendo. Então, às vezes, você vai começar, já entendi que meu público é esse, vou fazer ações, e depois, na hora que você for analisar os resultados, você nem lembra mais qual foi o princípio da ideia que você teve quando você bolou aquela comunicação. Então, a ideia realmente é essa. Desenhar a persona para você delinear qual é a sua linguagem de comunicação e como você vai chegar nessas pessoas. E você vai complementando as informações dela no decorrer do relacionamento que você tem com o público. Fran, dá para ter mais de uma persona? Depende. O que a gente delimita? Cada persona vai chegar em alguma necessidade, você vai conseguir abraçar uma necessidade da persona, digamos assim. Uma persona por produto, digamos assim. Então, por exemplo, eu tenho um produto, tenho uma loja de roupas, e eu tenho as minhas roupas masculinas e roupas femininas. O meu produto, ele vai atingir públicos diferentes. Então, eu preciso ter uma persona masculina, eu preciso ter uma persona feminina. Mas no momento que eu começo a ter muitas personas para o mesmo tipo de necessidade que eu vou acabar suprindo do meu público, aí eu começo a confundir demais a minha estratégia. Então eu preciso ser focado, entender quais são os meus segmentos ali, com quem que eu vou conversar, qual tipo de produto vai necessitar cada tipo de linguagem dessa comunicação, e aí sim eu começo a desenhar e eu posso ter mais de uma, mas quanto mais específico eu for, mais fácil vai ser de me comunicar com essas pessoas. Então, entendam persona como um aliado do seu planejamento, não apenas algo que você faz em gaveta. Então, ele tem que estar ali para ajudar na organização da sua comunicação. Então, a persona é muito parecido com o público-alvo, né? Então, é aí que a gente vai desenhando uma estratégia pensando nisso. E hoje, eu vejo que muitas pessoas acabam, eu vendo para todo mundo, eu quero falar para todo mundo, e se comunicar para todo mundo não funciona, né? Se você fala com todo mundo, Exato. Você não fala com ninguém. Esse é um princípio básico, porque a mensagem não chega. Ser Exato. Generalista demais não ajuda a pessoa a encontrar a solução que ela busca, ou não fala com a dor que de fato ela tem. E se você personalizar a tua comunicação, ela vai ter muito mais eficiência, ela vai ser muito mais rápida, né? Na dúvida, pense. Eu, como consumidora, gostaria de ver isso? Não, então você não faz. No momento que você se coloca no lugar do consumidor, por mais que você não seja efetivamente consumidor daquele tipo de produto, você entende como, no âmbito do seu relacionamento com as marcas, você gostaria de se comunicar. Então, de se relacionar, no caso. Então, no momento de fazer uma comunicação, pense se aquele tipo de comunicação, se aquele formato de comunicação não está sendo invasivo, ele está respeitando as diretrizes que você já percebeu que o público gosta, não gosta. A gente vê algo que hoje é uma oportunidade, que a gente tem as redes sociais que possibilitam N formatos de conteúdo. Eu posso trabalhar nos stories com enquete, não preciso nem ter mais uma arte, um design, eu posso só escrever informação ali direto na minha rede com conteúdos relevantes. Então, no momento que eu começo a compreender o meu público, eu começo a conhecer as pessoas e também me colocar no lugar do consumidor isso é legal, isso não é legal, aí sim eu começo a me comunicar de uma forma mais eficiente. Uma das coisas que me perguntam sempre, qual é a frequência? Quanto eu tenho que pôr de conteúdo? Eu tenho que fazer 5 posts por dia, 10? A gente tem que ter aí uma frequência de postagens, né? Mas necessariamente não precisa ter uma quantidade exata, né, Fran? Isso. E o que vale mesmo é a estratégia que você tem. E muitas empresas têm uma estratégia de presença no ambiente digital, porque a venda dela, de muitos produtos, ainda acontece de forma presencial. Sim. Então é diferente, né? Eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso. Acho que melhor, hoje a gente fala muito mais do que frequência, a gente fala em constância. Por quê? Porque frequência eu posso falar que eu publico 3 vezes na semana, mas as minhas 3 vezes vão ser 3 publicações em um dia só. Isso não muda nada no meu
âmbito de relacionamento. E pro Instagram também, eu tô publicando uma vez, as pessoas interagiram comigo ali, eu tô passando mais uma semana sem publicar. Então, o que a constância significa? Eu ser constante. Então, eu vou publicar na segunda, eu vou publicar na quarta, eu vou publicar na sexta. Vou publicar na segunda, na terça, na quinta e na sexta. Então, eu começo a criar calendários na minha gestão dos conteúdos. Começo a criar esses calendários para realmente eu criar essa constância de publicações. Porque é bom para as pessoas que me acompanham receberem essa informação de mim, e segundo, para o Instagram saber que eu estou publicando, né? Ele precisa identificar que eu publico para, consequentemente, ele identificar o engajamento, o alcance, e aí sim eu começo a trabalhar realmente com o algoritmo do Instagram. Mas, em relação à frequência, constância, realmente, eu tenho que publicar. Não existe um número ideal de publicações, mas a ideia é: você tem dados específicos sobre a sua empresa, na sua conta profissional, que lhe permitem observar esses dados realmente. Esse tipo de conteúdo funcionou, eu tive tanto de alcance. Esse tipo de conteúdo não foi legal, meu alcance diminuiu. Então, só os dados que você tem na sua rede, nas suas informações ali do perfil, já te dão muitos insights sobre quantidade, sobre dias da semana, sobre a frequência em si, e também os horários do dia que são melhores de publicar. Então, tudo é uma questão de teste e de adaptação, né? Então, não existe um número mágico. Acho que esse é o principal erro quando a gente pensa em marketing digital, é que existem fórmulas mágicas. E existem, obviamente, receitas no sentido de passo a passo, de metodologias, mas não existe algo que você vai implementar 100% como está dito aqui e vai funcionar para sua empresa, porque tudo é muito variável. O comportamento do público varia, o público que você que compra o seu produto varia, a rede que você está varia, então N questões, mas o mais importante é conseguir analisar os seus dados e ver o que funciona melhor para a tua marca. E eu posso decidir, né? Porque qual é o meu objetivo de estar no ambiente digital? Eu não necessariamente tenho que vender produtos lá, mas levando em consideração que grande parte dos consumidores, um público altíssimo está nas mídias sociais, eu tenho que estar com a minha empresa, né? Isso. Agora, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é comunicar a minha empresa lá nesse ambiente, é comunicar a marca, é posicionar a minha marca, é estar estando presente com a minha marca, estar divulgando os meus produtos, não necessariamente estar vendendo, porque muitas vezes o produto é mais complexo, o produto não é um produto que se vende pela internet, né? Então tem que ter uma estratégia clara do que eu vou estar fazendo nesse ambiente digital, mas que é importante para as empresas, e hoje mais de 90% das empresas têm redes sociais. E mais ainda, os últimos anos elas têm visto o quanto uma estratégia, o quanto que o desenho de uma persona, o quanto que a frequência, as formas de se comunicar aí de formas diferentes tem agregado valor à marca delas é inúmero, né? E a gente até pode acompanhar, e você disse muito bem, com clareza aí, o básico hoje as mídias sociais já fornecem de audiência, de frequência, né? Que são informações que até te ajudam muitas vezes a desenhar estratégias para sua empresa, do comportamento do ambiente digital, como que os clientes estão interagindo aí com a nossa marca, né? O que querem ouvir, né? Isso possibilita muito mais. Quando fazíamos uma vez as estratégias, e você deve ter trabalhado nessa parte que nós tínhamos uma rádio, um jornal na cidade, era fácil criar uma estratégia, mas nós não conseguimos medir a audiência com tanta facilidade. Vem muito de pesquisa, de projeções. Já hoje, no ambiente digital, a gente tem esse dado que consegue ver com muito mais facilidade e acompanhar diariamente tudo isso, né? Exato. O principal benefício, eu não gosto de separar o marketing digital do marketing físico, do marketing offline, porque existe o marketing aplicado com técnicas no ambiente digital e com técnicas no ambiente físico. Mas o principal benefício, eu também não gosto de dizer que um é melhor do que o outro, porque cada um vai funcionar diferente para o seu público. Mas
o principal benefício do online é realmente conseguir mensurar essa informação. Então, se você está no ambiente online e você não olha para os dados, você está trabalhando às cegas como se fosse imprimir folders e está entregando no meio da rua. Então, a questão é, aproveitem os insights que o ambiente online oferece para vocês. Às vezes as empresas ficam tão preocupadas em produzir conteúdo que elas acabam não enxergando os dados e talvez esse conteúdo que elas estão produzindo, 5 posts poderiam ser um videozinho que geraria mais alcance, mais engajamento, porque é aquilo que o público gostaria de ver, é aquele formato de conteúdo que o público gostaria de assistir. Então, acho que a questão a gente sempre vai voltar para o conhecimento do público, principalmente porque redes sociais são sociais. Então, ali, o que manda na rede é realmente a pessoa, o relacionamento que eu tenho de pessoas com pessoas. A gente acaba fugindo um pouquinho da ideia de marca em si, como uma empresa fechadinha ali no ambiente dela, porque ela acaba se tornando uma voz que tem que conversar, né? E isso é muito difícil quando a gente pensa em marcas mais tradicionais que foram formatadas para estar numa embalagem, para estar num panfleto que não tinha voz, que não tinha rosto, que não tinha entonação. E hoje a gente já vê elas se comunicando. Então, acho que isso também foi uma grande transformação para as marcas, no sentido de ter que ter agora pessoas dedicadas ao relacionamento nas redes. Aí a gente chega, né, no ponto principal do objetivo da marca, né? Por mais que o seu objetivo seja vender, você precisa passar por esse momento de posicionamento de marca, de presença da marca, de colocação da marca na rede, achar o seu espaço ali na audiência, para daí sim resultar em vendas indiretamente. Uma rede social não vai ser o teu fluxo direto de vendas. No e-commerce até funciona um pouco melhor, porque eu tenho um canal direto que vai me mandar para um link, mas no varejo físico ela acaba se tornando um canal que auxilia o público a conhecer o seu produto para chegar na sua loja física. Então, o que a gente precisa estar atento numa rede social? Eu preciso ter essa presença de marca mais acentuada, eu preciso estar visível para o público, eu preciso ser encontrável para o público. Então, eu tenho uma loja física apenas na minha cidade, não tenho outras filiais. Então, só na minha cidade, eu preciso que no meu perfil esteja isso bem delimitado, de qual cidade que eu sou, eu tenho que ter meu endereço, eu tenho que colocar call to actions, essas chamadas para ação nas minhas publicações, para chamar as pessoas para virem na minha loja, para se tiverem dúvidas, chegarem no inbox e conversarem comigo. Então eu preciso que a rede social, se ela não consegue vender diretamente, porque a venda acontece no varejo físico, ela tem que ser esse canal que vai aproximar a minha conversa com o público antes dele chegar no varejo físico. Então, eu preciso me relacionar. Eu divulgo e me relaciono, que é muito mais do que os formatos físicos de comunicação fazem, que é divulgar. Então, eu preciso facilitar esse relacionamento para facilitar com que a pessoa, na hora que chegar na minha loja, ela já tem mais informações para comprar de mim. Ou até mesmo eu consigo convencer ela a ir na minha loja só pelo tipo de informação que eu consigo já passar no inbox, no direct, para ela daí sim comprar na minha loja física. Ou no próprio WhatsApp, né? Isso, exatamente. Linktree ali, que você já se conecta, já conversa, exatamente, já pede do preço e assim você faz uma transição de venda, mas se relacionando, né? Exatamente. Então, o ponto é realmente esse, sabe? Uma rede social, ela precisa de produção de conteúdo, porque as pessoas que estão na sua rede, elas querem receber informação sobre o seu produto, sobre o segmento do seu negócio. A sua marca interessa para elas em algum nível. E você precisa disponibilizar informações. Se ela curtiu teu perfil, significa que você interessa para ela. Então, eu preciso divulgar informações sobre o que eu faço, sobre o tipo de produto que eu tenho, sobre o segmento que eu atuo. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de imóveis, eu posso falar sobre decoração, posso falar sobre tudo que permeia o ambiente, o segmento. Por quê? Porque a pessoa que me curtiu, ela tem interesse naquele tipo de conteúdo que eu estou fornecendo. Então, isso já me dá maior subsídio. Então, eu tenho o meu
conhecimento do dia a dia, de ter uma loja falando sobre aquele segmento, e eu transformo aquela informação para chamar o consumidor a se interessar pelo meu produto. Então, eu tenho essa produção de conteúdo realmente sobre o meu produto, sobre o segmento que eu atuo, e eu tenho que unir com um relacionamento. Então, eu vou disponibilizar meu WhatsApp, ou a pessoa vai poder entrar em contato comigo ali, mas sempre eu preciso responder, eu preciso me relacionar, eu preciso retornar para essa pessoa, estimular a conversa com essas pessoas. Então, no momento que alguém chega para vocês no direct ou no WhatsApp pedindo apenas o preço, não manda apenas o R$50. Conversa com ela, diz boa tarde, tudo bem, como é que você vai? Essa blusa é R$50, mas nós temos outros modelos aqui, que se você quiser visitar nossa loja, tem aqui, senão eu posso te mandar uma foto. Dependendo do nível de relacionamento que você está disposto a criar com o seu público, você tem todos os canais ali disponíveis já para fazer isso. Mas isso depende da linguagem da tua comunicação e se você tem pessoas dispostas a fazer isso dentro da tua empresa, porque relacionamento é tempo. Então você precisa, dentro da sua rotina, deixar isso entrar realmente na rotina. Não adianta fazer um dia e no outro dia não responder ninguém. Então, isso tem que ser rotina, isso tem que ser incorporado na sua rotina. Por quê? Porque rede social é produção de conteúdo e relacionamento. É basicamente isso que a gente tem que ter em mente no momento que a gente fala sobre utilizar toda e qualquer rede social. A minha principal dica é: fiquem atentos ao dia a dia de vocês, o que pode virar conteúdo, o que pode ser realmente aproveitado nos stories, o que pode ser gravado para mostrar para as pessoas como tudo funciona. Então, deixem a marca de vocês serem mais pessoais, de se transformarem em pessoas conversando com pessoas, não apenas uma marca distante. Obviamente que cada marca tem a sua linguagem de comunicação, tem o seu público, a formalidade que algumas marcas pedem, mas é bem importante vocês conhecerem a marca de vocês e como que vocês querem se comunicar, e dessa forma, como que a rede social pode ajudar vocês a facilitarem essa comunicação. Então, o mais importante, eu acho, é realmente entender que todo e qualquer canal de comunicação online é apenas um canal. Porque se você não tiver estratégia, se você não tiver o conhecimento certo do seu público, o conhecimento do seu próprio produto, o conhecimento do que você quer, do seu objetivo, ele vai ser só um canal que não vai funcionar. Então, aproveitem os canais que o online possibilita para nós hoje com muito mais proximidade do que a gente tinha antes, e utilizem ele realmente para esse relacionamento, para essa divulgação e para criar essa comunidade da marca de vocês. Então, acho que é basicamente essa ideia que eu queria passar hoje, e agradeço muito a EV pelo convite.